Fala, turma! Vamos corrigir a primeira atividade do assunto análise combinatória. Primeira questão diz o seguinte: para ir à praia, Silvia pretende colocar um maiô e uma canga. Sabendo que ela possui 5 maiôs diferentes e 3 modelos diferentes de canga, assinale a opção que possui um número de maneiras distintas de Silvia se vestir. Então, esse é um problema de contagem, a exemplo dos outros problemas dessa atividade, né? Então, eu vou utilizar a análise combinatória para fazer essa contagem. Eu tenho que saber, pessoal, a quantidade de opções disponíveis que Silvia tem. No caso aqui, o problema já forneceu para nós, são 5 maiôs e no caso aqui, 3 cangas. Como essa questão não forneceu nenhuma restrição à maneira que Silvia vai vestir esses maiôs e essas cangas, então esse é um problema simples aqui de princípio fundamental da contagem, que eu vou utilizar apenas a multiplicação, ou seja, para cada tipo de maiô que ela utilizar, ela vai ter 3 opções disponíveis de canga, ou para cada tipo de canga que ela utilizar, ela vai ter 5 opções disponíveis de maiô. Na prática, basta eu multiplicar aqui 5 vezes 3, que eu vou obter aqui a quantidade de opções disponíveis que Silvia tem aqui para se vestir para ir à praia. Então, são 15 maneiras diferentes. Próxima questão diz o seguinte: um restaurante oferece almoço a R$40, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. E ele quer saber o seguinte: de quantas formas distintas um cliente pode fazer seu pedido se existem 4 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de sobremesa. Considerando que eu tenho aqui 4 pratos de entrada, 3 pratos principais e 2 tipos diferentes aqui de sobremesas. Então vamos supor que, por exemplo, aqui ele tivesse pedido aqui um bolinho de bacalhau na entrada. Esse bolinho de bacalhau ele poderia ser acompanhado por 3 tipos diferentes de prato principal. Por exemplo, a macarronada, um prato principal, e sobremesa, um sorvete. Então seria uma das opções. E aí você faria as combinações aqui com todos os tipos de entrada, prato principal e sobremesa. Então na prática basta eu fazer aqui a multiplicação desses 3 valores. Então vai ficar aqui 4 vezes 3 vezes 2, vai me dar aqui 24 opções diferentes. Mais uma vez, nesse problema não me ofereceu nenhuma restrição que eu deva considerar aqui na hora de fazer a multiplicação. Então são 24 opções diferentes. Próxima questão. Em um teste vocacional, um jovem deve responder a 12 questões, assinalando a cada uma única alternativa, escolhida entre sim, não e às vezes. De quantas formas distintas o teste poderá ser respondido? Então vamos lá, turma. Para a primeira questão, ele tem 3 opções, sim, não e às vezes. Para a segunda questão, ele tem 3 opções, sim, não e às vezes. Para a terceira questão, também tem 3 opções. Quarta questão, e assim sucessivamente até chegar na 12ª questão. Ele vai ter sempre 3 opções. Então, por exemplo, a opção que ele marcar aqui na primeira questão, ela não vai influenciar em nada nas outras opções aqui que ele vai marcar nas outras questões. Então, na prática, eu vou ter aqui um problema de contagem que eu vou ter para cada questão 3 opções diferentes, sem que nenhuma dessas questões influencie aqui na marcação das questões subsequentes. Então, a quantidade de maneiras diferentes que ele pode responder vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 12 vezes, pessoal. Ou seja, vai ser 3 elevado a 12, que é a resposta correta aqui dessa questão. 3 elevado a 12, eu nem desenvolvi aqui essa potência. Então, só para vocês terem noção de como é que poderia ser, poderia, por exemplo, marcar sim, 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 até o final em todas. Seria uma das maneiras que ele responderia o teste. Poderia marcar não em todas elas, seria outra maneira. Poderia marcar às vezes em todas elas. Poderia marcar sim na primeira e não no restante. Então são muitas maneiras diferentes que ele tem de fazer esse teste, né? Se você considerar todas as possibilidades. Então a maneira correta da gente contar é fazer aqui a multiplicação dessas possibilidades de todas as questões, no caso 12 vezes. Ok, turma? Então também não tenho nenhuma restrição nessa questão. A próxima questão diz o seguinte: 3 amigos foram para uma academia
eles foram para essa academia de bicicleta e quando chegaram lá, eles tinham lá disponíveis 5 vagas para guardar as bicicletas deles. Então, ele quer saber de quantas maneiras diferentes é que eles podem fazer a distribuição dessas bicicletas nas vagas. Então, eu falei muito nas questões anteriores, da questão de não haver restrição. Nessa aqui, sim, existe uma restrição que nós devemos considerar no momento aqui de fazer o cálculo. Por quê? Observem bem. Quando eles chegarem lá, eles vão fazer a distribuição das bicicletas em uma ordem. O primeiro ciclista que encostar lá no estacionamento das bicicletas, ele vai ter disponível para ele 5 vagas. Então, ele vai poder colocar em qualquer uma das 5 vagas. Já o segundo ciclista, quando chegar, ele vai ter apenas 4 vagas. Por quê? Porque uma das vagas já vai estar ocupada pelo primeiro ciclista. E o terceiro ciclista, quando chegar, ele vai ter apenas 3 vagas. Porque uma vaga já foi ocupada aqui pelo primeiro ciclista e a segunda vaga já foi ocupada aqui pelo segundo ciclista. Então, ele vai ter 3 vagas disponíveis. Então, os valores que eu vou considerar vão ser 5, 4 e 3. São as vagas disponíveis para cada um dos ciclistas. Multiplicando aqui 5 vezes 4 vezes 3, eu vou ter aqui um valor de 60 modos distintos que esses ciclistas vão poder estacionar as bicicletas deles. Tá? Então, a segunda opção aqui era a resposta correta para essa questão. A última questão diz o seguinte: considerando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Então, essa também é uma questão que tem restrição, pessoal. A restrição está bem aqui quando ele fala que são algarismos distintos. Então, eu tenho que formar aqui números de 4 algarismos. Então, eu vou ter um número aqui que vai ter uma unidade de milhar, uma centena, a dezena e a unidade. Tá? Então, para a unidade de milhar, eu tenho 8 opções diferentes. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Então, eu tenho 8 opções diferentes de valores aqui para a minha unidade de milhar. Para a centena, como eu não posso repetir valores, são valores distintos, eu só vou poder ter aqui 7 valores, porque um valor já estarei utilizando aqui na unidade de milhar. E assim sucessivamente, pessoal, para as outras posições aqui do meu número. Na dezena eu só vou poder ter 6 opções diferentes e já na unidade eu vou poder ter aqui 5 opções diferentes. Então, multiplicando aqui, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, eu vou ter aqui o valor de 1.680 números diferentes aqui que eu posso formar aqui com esses valores, tá? No caso aqui são valores com algarismos distintos. Então, 1.680, a resposta correta para essa questão. Com isso, nós terminamos a nossa atividade. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.